Senhor, mais uma vez eu oro pela Tua palavra, te pedindo graça, te pedindo que eu diminua e que o Senhor cresça, te pedindo que através daquilo que nós falarmos hoje, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor cumpra em nós o Seu querer. O Senhor nos torne mais semelhantes a Cristo. O Senhor nos transforme de glória em glória naquele que é um modelo das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das figuras mais belas que a Bíblia emprega para representar o relacionamento de Deus com o seu povo é a figura do pastor e da ovelha. Desde o Antigo Testamento, Deus é chamado de o pastor de Israel, e Israel é chamado de o rebanho de Deus. Porém, nós sabemos que Israel rejeitou o Cristo que lhe foi enviado, e aprove ao Senhor chamar para si um rebanho de todos os povos, línguas e nações. A verdade é que o verdadeiro rebanho do Senhor é a igreja de Deus que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E sendo Jesus a imagem do Deus invisível e a exata expressão do ser de Deus, tal como o Deus de Israel apresentado no Antigo Testamento, ele se apresenta no Novo Testamento como o bom pastor. Essa é a quarta das 7 declarações de Jesus. Nós estamos estudando Eu Sou, a identidade de Jesus no Evangelho de João. Jesus já havia dito, eu sou o pão da vida, mostrando que somente Ele tem poder para alimentar e satisfazer a nossa alma. Ele já tinha dito, eu sou a luz do mundo, mostrando que Ele é o único capaz de dissipar as mais densas trevas do coração humano. Ele também já havia dito, eu sou a porta das ovelhas, mostrando que somente nele nós podemos encontrar salvação. E agora ele está dizendo, eu sou o bom pastor. E ele se apresenta como aquele que entrega a sua própria vida pelas suas ovelhas. Na semana passada o André pregou aqui João capítulo 10, do 1 ao 10, sobre a porta das ovelhas. E hoje, o sermão de hoje vai dar continuidade a esse texto, em João 10, do 11 até o 21, mas nós falaremos a respeito do bom pastor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 11 ao 21. João 10, do 11 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. E aí então, por causa dessas palavras, houve uma divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo.
Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Somente até aqui. Irmãos, nessa passagem completa, isto é, do versículo 1 até o 21, Jesus fala de 3 personagens. O primeiro é o ladrão, o segundo, o empregado, e o terceiro, o pastor das ovelhas. E Jesus faz 2 comparações entre esses personagens. Do versículo 1 ao 10, ele compara o bom pastor com o ladrão. E nos versículos 11 a 18, ele compara o bom pastor com o empregado. A primeira comparação de Jesus, então, é entre o pastor e o ladrão. E, em primeiro lugar, o pastor e o ladrão se diferenciam pela forma com que cada um entra no aprisco. O pastor das ovelhas, ele entra no aprisco, segundo esse texto, pela porta, sendo que o próprio porteiro lhe abre a porta para que entre. Então ele entra de forma honesta. E se você nunca ouviu falar sobre o aprisco era uma espécie de cerco de pedras, onde as ovelhas eram guardadas e protegidas no final do dia. Geralmente, esses muros chegavam até 2 metros de altura, para que as ovelhas ficassem ali protegidas dos ladrões. E Jesus vai dizer que o ladrão, ao contrário do pastor das ovelhas, ao invés de ele entrar no aprisco das ovelhas pela porta, ele salta por outra parte. O ladrão, ele pula um muro, ele escala aqueles 2 metros de pedras empilhadas e salta dentro do aprisco, porque a intenção dele é diferente da intenção do pastor. Ele entra sem o consentimento do porteiro. Essa é a primeira diferença entre o pastor e o ladrão. O pastor entra pela porta do aprisco, o ladrão salta pelo muro. Em segundo lugar, o pastor e o ladrão, eles se diferenciam pela familiaridade que cada um tem com as ovelhas. Jesus diz que o pastor chama as ovelhas pelo nome, e que as ovelhas ouvem a voz do pastor, que as ovelhas seguem o pastor, que o pastor conduz as ovelhas para fora do aprisco, e depois ele vai adiante das ovelhas, que pertencem ao pastor de fato, e elas o seguem por quê? Porque elas conhecem a voz do pastor. Do contrário, o ladrão, imagina ele saltando ali aquele muro de 2 metros de altura, e de repente ele está diante das ovelhas, mas ele não sabe o nome das ovelhas. Elas não ouvem a voz do ladrão. Pelo contrário, elas fogem do ladrão, simplesmente porque elas não conhecem e porque elas não pertencem ao ladrão. Elas não reconhecem a voz dos estranhos. Então essa é uma segunda diferença. O pastor tem familiaridade com as ovelhas, ao passo que o ladrão, ele é um desconhecido para as ovelhas. Em terceiro lugar, outra diferença entre o pastor e as ovelhas, ou melhor, o pastor e os ladrões, se diferenciam pelos seus propósitos e intenções. Jesus disse que o pastor vem para que através dele o rebanho tenha vida abundante e plena. Então o pastor vem para melhorar a vida das ovelhas, para cuidar das ovelhas com uma intenção benéfica. Em contrapartida, os ladrões, segundo Jesus aqui nesse texto, o ladrão ele vem somente para 3 coisas. Quais são? Roubar, matar e destruir o rebanho. E nós não temos dúvidas de que o bom pastor, a figura que Jesus está usando aqui, representa o próprio Jesus. Porém, quem é que representa o ladrão e assaltante, que pula o muro, que não conhece as ovelhas de fato, e que tem a intenção de roubar e prejudicar o rebanho? Quem que o ladrão representa? Como já foi dito, a maioria das pessoas geralmente associa
os atos dessa passagem de matar, roubar e destruir ao diabo. Mas de quem Jesus estava falando aqui? Irmãos, o contexto é muito claro. Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença, e os judeus e alguns religiosos, fariseus, ficaram indignados, ficaram tão indignados com o testemunho daquele homem, que eles expulsaram aquele homem da sinagoga. Eles eram, na verdade, os verdadeiros ladrões. E quando Jesus conta essa parábola, ele está justamente se referindo aos fariseus, aos judeus e aos religiosos da época que haviam expulsado o cego da sinagoga. Aquele homem, irmãos, não foi expulso da sinagoga como aplicação bíblica de disciplina eclesiástica. Se fosse, estava tudo ok, porque a disciplina eclesiástica é bíblica. Mas ele foi expulso da sinagoga porque ele acreditou que Jesus era o Cristo. Ou seja, aquilo que deveria ser a porta de entrada na comunidade, que é a fé em Jesus, se tornou porta de saída para aquele homem. E os fariseus excluíram da sinagoga uma verdadeira ovelha de Jesus. E por incrível que pareça, a destruição a qual esse texto se refere, então, não diz respeito a intentos malignos do inimigo das nossas almas ou dos demônios, mas antes de procedimentos de uma corja de homens religiosos, cheios de hipocrisia, cheios de legalismo e cheios de justiça própria. E 2000 anos se passaram, mas aquela falsa religião, essa mesma falsa religião, ainda continua matando, roubando e destruindo rebanhos com doutrinas de homens que esmagam as pessoas sob o peso do orgulho de líderes tiranos, que não têm amor por ninguém, que eles só querem ter a razão, eles só querem mandar, e assim eles acabam esmagando as pessoas. Se você discordar deles, eles passam por cima de você, eles derrubam você, eles caluniam você, eles tiram você do caminho. Quantas pessoas são feridas ou foram feridas em lugares que se diziam rebanho do Senhor, por líderes que na verdade eram verdadeiros tiranos, ladrões, picaretas. Jesus chama esses líderes de ladrões e assaltantes. Eles não são capazes de perceber os próprios pecados deles. Eles sempre estão colocando ou se colocando acima das pessoas. Eles sempre estão oprimindo as pessoas. Eles sempre estão condenando as pessoas. Eles sempre estão tornando a entrada no reino de Deus mais difícil do que é. Sempre acrescentando regras, sempre fechando a porta dos céus para as pessoas. Assim eram os fariseus do primeiro século. E assim são os pastores e líderes legalistas de hoje, que oferecem uma lista interminável de regras para que as pessoas tentem salvar a si mesmas através de um esforço moral e não pela graça de Deus. Meus irmãos, nunca subestimem a religiosidade. Eu quero dizer para você que o diabo aprende muito com homens religiosos. O diabo, ele deve participar de muitos discipulados com homens religiosos. Tem homens que são tão maus que parece que eles ensinam o demônio a pecar. E o diabo fica no chinelo com as invenções malignas da religiosidade. Infelizmente, há muitos falsos pastores, falsos mestres, falsas doutrinas, lobos devoradores. E Jesus nos alertou a respeito disso no Sermão do Monte, quando ele disse: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores, pelos frutos os conhecereis. Os ladrões não são pastores, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Eles parecem crentes, eles falam como crentes, eles se vestem como crentes, eles vão à igreja como crentes, mas eles são lobos, e o ensino deles é contrário à palavra de Deus. Eles não alimentam o rebanho com os pastos verdejantes. Eles não alimentam o rebanho com a palavra de Deus, mas com as suas próprias palavras, com as suas próprias opiniões, com os seus próprios ensinos que eles mesmos inventaram. Doutrinas de homens.
aquilo que eles simplesmente desejam e preferem dizer ao povo ao invés de pregar a palavra de Deus. E é essa falsa religião que mata, que rouba, que destrói. Portanto, que fique claro que os ladrões, eles não estão a favor de Cristo, que Cristo os reprova e que no dia final Jesus vai condenar os ladrões que estão na igreja apenas matando, roubando e destruindo através de uma falsa religião, de uma religião aparente, de uma religião teórica que não é trazida para a prática, de uma religião em que você coloca todo o peso sobre as outras pessoas e tem misericórdia apenas de si mesmo. Essa passagem diz, no entanto, que as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo não ouvem a voz dos ladrões e nem os seguem porque eles são estranhos. Irmãos, ou seja, o que esse texto está dizendo? Que os ladrões, eles podem enganar muita gente, mas os ladrões não podem enganar os escolhidos de Deus. As ovelhas não reconhecem a voz dos ladrões. Se você olha para qualquer líder na igreja e pensa, é de Deus. Se você olha para qualquer pregador na internet e fala, é de Deus. Não, eu quero ser o politicamente correto. Eu não quero ser o crítico. Eu não quero ser a pessoa que fala, falso profeta. Então, você não está agindo como o escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele sabe que o ladrão é ladrão. Ele percebe que é um estranho. Ele não segue o ladrão. Então, nós precisamos desenvolver esse discernimento de perceber quando uma pessoa que se coloca à frente da igreja de Deus para falar, para ensinar, para liderar, ela é um falso pastor, um ladrão. Jesus nos alertou sobre isso no Sermão do Monte. Essa foi a primeira comparação de Jesus entre o pastor e o ladrão. A segunda comparação de Jesus, versículos 11 a 18, é entre o empregado e o pastor. Como que o empregado e o pastor se diferenciam entre si? Em primeiro lugar, eles se diferenciam pela natureza de suas funções. O que o empregado é? Empregado. Ele é assalariado. Só isso. Ele não cuida das ovelhas. Por quê? Porque ele não é o pastor. Não sendo pastor, alguém pagou ele para olhar as ovelhas. Mas ele não tem um compromisso com as ovelhas. As ovelhas não são dele. As ovelhas não lhe pertencem. O pastor, por sua vez, ele não é alguém contratado, mas antes é o verdadeiro pastor e o próprio proprietário das ovelhas, segundo Jesus nesse texto. O bom pastor aqui, né? Essa é a primeira diferença, então. O empregado é só um empregado, o pastor é pastor mesmo das ovelhas. Em segundo lugar, como se diferencia o empregado do pastor? Se diferenciam pela forma que reagem ao ataque dos lobos. Sabe o que o empregado faz quando ele vê o lobo, segundo Jesus? Ele abandona as ovelhas e o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Simplesmente porque ele é um empregado. Ele não se importa com as ovelhas. Desde que o seu salário esteja na conta, ele não está nem aí. Ele não está preocupado em desafiar ninguém. Ele não está preocupado em admoestar ninguém. Ele não está preocupado em encorajar ninguém. Ele só quer o dinheiro na conta. Será que existem pastores assim hoje? A gente não precisa nem fazer muita força. É só você ligar a televisão, começa a mudar os canais e você vai ver um monte disso. Homens que estão atrás de dinheiro, que estão atrás de riquezas, que estão atrás de fama, que estão atrás de poder, que estão atrás de influência. Apenas isso. E aí quando o lobo vem, eles não estão nem aí. Deixa o lobo morder a ovelha. Mas o verdadeiro pastor das ovelhas, ele não foge diante do ataque dos lobos. Muito pelo contrário, se for preciso, ele está pronto para até morrer pelas ovelhas, para salvar a vida das ovelhas. Ao contrário da figura dos ladrões, que claramente representa os religiosos, nós não sabemos quem exatamente a figura do empregado representa.
Mas provavelmente Jesus estava falando de pastores que só pensam em si mesmos e nos seus próprios interesses. Sabe? São aqueles pastores que veem o ministério apenas como uma oportunidade de conseguir poder, influência, fama e dinheiro. São pastores que olham para as ovelhas apenas em termos do que elas podem oferecer e não pensando em como servi-las melhor. Eu já ouvi uma vez um pastor falando, ao ficar sabendo que uma ovelha saiu da igreja, ele falou, mas essa aí tinha o dízimo baixo. Isso é um picareta, isso é um mercenário. É como esse mercenário aqui, esse empregado da parábola. São homens descomprometidos com Deus e com o rebanho, que estão sempre prontos para explorar as ovelhas e extrair qualquer benefício delas. Mas eles não se preocupam com lobos. O empregado ele não se preocupa com falso profeta, com falsos ensinos, com doutrinas de demônios. Se o salário estiver na conta, está tudo ok. Ele não vai combater ninguém, ele não vai destruir sofismas, ele não vai lutar contra os pensamentos que são contrários aos que são revelados na palavra do Senhor. O empregado ele é só um picareta que está levando a vida ali. Ele não quer maiores problemas. Geralmente esses falsos pastores não estão nem um pouco preocupados com a verdade. Eles apenas querem fortalecer os seus impérios terrenos, de suas igrejas, ou de suas franquias de igrejas. São verdadeiros empresários da fé. Eles não trabalham arduamente para fazer discípulos, mas estão sempre atrás de multidões. Eles não conhecem as suas ovelhas. E eles nem sabem o nome das suas ovelhas. Irmãos, no tempo da pandemia global em 2020, por exemplo, eu ouvi falar de uma mega igreja que estava desesperada porque seus pastores não sabiam quem eram os membros da igreja. Quando a igreja esvaziou por causa da pandemia, eles não sabiam nem de quem eles deveriam ir atrás. Porque eles viam todo domingo a igreja cheia, mas não cuidavam de nenhuma daquelas pessoas. Eles usavam métodos para encher a igreja. A hora que estourou a pandemia, quem é o membro? Quem que eu tenho que ir atrás? Onde mora? Qual é o nome? E há um tempo atrás, antes da pandemia, eu escutei o pastor dessa igreja dizer que, de forma orgulhosa, que pouquíssimos membros da igreja sabiam as cores das paredes da casa dele. Olha a situação que a gente está. Em outra situação, um casal me procurou e falou, pastor, você pode fazer o nosso casamento? Eu falei, vocês são da igreja X, né? Somos. Mas vocês falaram com o pastor? Então a gente mandou um e-mail para ele, mas não deu certo, não vai dar para fazer o casamento e tal. Por quê? Não, ele não tem agenda. E a gente não consegue chegar nele, a gente não consegue conversar com ele. A gente está vivendo num tempo em que os pastores chegam de helicóptero. Chegam de Jaguar pela porta dos fundos, e a hora que o culto acaba, eles vão para o fundo, ninguém chega perto. Eles são intocáveis, tem segurança, tem púlpito blindado. Mas você olha para essa parábola que Jesus está contando e você vai chegar a uma conclusão só. Falsos pastores, empregados, ladrões. Pessoas que estão usando o nome de Deus para fazer rios de dinheiro. Para roubar literalmente as pessoas. Jesus está, através desta parábola, resistindo tanto os ladrões quanto os empregados. Enfim, essas são as duas comparações que Jesus fez, revelando perigos para o rebanho de Deus, a saber, os ladrões que representavam os religiosos que destroem através da falsa religião, e os empregados que representam pastores egoístas e em si mesmados, que só pensam em si mesmo. Sabe?
Pastores que pregam mais o nome da igreja deles do que o nome de Jesus. Pastores que pregam mais o próprio nome deles do que o nome de Jesus. Pastores que querem se tornar uma grande marca, ao invés de exaltar aquele diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo não é um ladrão nem um empregado, mas Ele é o sumo pastor do rebanho de Deus. E louvado seja Deus também porque Ele ainda concede à igreja pastores fiéis, pastores que são imitadores daquele que disse: eu sou o bom pastor. Pastores que não estão pastoreando por causa de dinheiro, pastores que não estão pastoreando por causa de benefícios para essa vida, que não estão pastoreando por causa de poder, por causa de influências, ou por causa de coisas passageiras. Pastores verdadeiros e sinceros, que o Senhor tem dado à sua igreja. É Ele que dá pastores à igreja. Pastores que imitam aquele que disse: eu sou o bom pastor. E depois então de Jesus falar e comparar-se com o ladrão e o empregado, nós vemos Ele falando de si mesmo. Ele falando do bom pastor. E o que nós aprendemos a respeito do bom pastor nesse texto? Eu destaquei 4 coisas. A primeira: o bom pastor se sacrifica pelas suas ovelhas. Versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E, irmãos, quando nós estávamos perdidos e desgarrados, Ele deixou as 99 e veio atrás de nós. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós estávamos perdidos, machucados, Ele deixou as 99 e veio atrás de nós. Ele deixou o céu, encarnou num corpo humano e veio atrás de nós. Quando nós estávamos em perigo de morte, Ele não fugiu como um ladrão ou mercenário, mas Ele entregou a sua vida para morrer por nós. Irmãos, no livro A Cruz de Cristo, o John Stott levanta a seguinte pergunta: quem matou Jesus? E aí ele vai levantar, ele vai trazer uma lógica que ficou bastante conhecida, que é muito citada por muitos pregadores. O John Stott vai dizer que não foi Judas por ganância, que não foram os judeus por inveja, que não foi Pilatos por covardia e nem os romanos por crueldade, mas quem matou Jesus foi o próprio Pai. O próprio Pai entregou Jesus por amor às suas ovelhas. E se nós olharmos para o discurso de Pedro diante do Sinédrio, em Atos capítulo 4, 27 e 28, olha o que Pedro disse: nesta cidade as autoridades se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só por Herodes, mas também por Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a vontade predeterminaram que fizesse. Sabe o que isso significa? Significa que o próprio Pai, pela sua soberania, Ele predeterminou a morte do pastor das ovelhas, do seu próprio filho, e ainda assim sem violação da liberdade daqueles que estão envolvidos, que continuam ainda assim sendo culpados. Pilatos é culpado da morte de Jesus, os judeus são culpados da morte de Jesus, os romanos são sim culpados da morte de Jesus, Judas também, todos são. Mas esse texto vai dizer que o próprio Deus predeterminou que todas essas coisas aconteceriam. E o próprio Jesus, em João 10, Ele vai dizer que ninguém tirou a vida dele, mas que foi Ele mesmo que deu. Ele se entregou voluntariamente. Irmãos, Jesus não foi obrigado a morrer por nós. Jesus não foi coagido a morrer por nós. Jesus não foi ameaçado, como se alguém dissesse para ele: ei, você vai ter que morrer. Não, Ele se entregou voluntariamente. E se Jesus não quisesse morrer, ninguém, nem Judas, nem os judeus, nem os romanos, tinham o poder de matá-lo, nem Pilatos, nem ninguém. Quando Pilatos olha para Jesus e fala: olha, você não vai responder nada, você não sabia que eu tenho poder para te
te condenar. E a resposta de Jesus foi: nenhum poder teria te sido dado que não viesse do alto. Jesus confia que tudo o que acontece está debaixo dos decretos do Pai. Daquilo que a soberania de Deus tão sabiamente decretou. E tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana estão em ação na morte de Jesus. Como Deus faz com que todas essas coisas se harmonizem é uma coisa que só Ele sabe. Mas sem violar a liberdade. Ele é o soberano que predetermina, as coisas acontecem. E ainda assim, os que fazem isso por suas próprias vontades são culpados dos pecados que cometem, dos erros que cometem. O bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou à cruz. Em segundo lugar, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Versículos 14 e 15. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fala de novo. Nesse texto ele fala toda hora que ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o que ele está dizendo aqui: eu conheço as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é que Deus elegeu as suas ovelhas antes da fundação do mundo. E esse número está tão definido, que assim como Deus faz com cada estrela, o bom pastor chama cada uma das ovelhas pelo nome. E ele as conhece. É tão definido que ele sabe o nome de cada uma das ovelhas que lhe pertence. E é por isso que Jesus disse, em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Irmãos, uma vez que Jesus sabe exatamente quem são as ovelhas que escolheu, Ele também sabe por quem cada gota do seu sangue foi derramada. Toda a igreja de Deus. Jesus morreu pelo seu rebanho, pela igreja de Deus. Esse povo está definido. Ele sabe quem são. Se você ainda tem dúvidas disso, 2 Timóteo 2,19 está escrito: todavia o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os que são seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Gente, o Senhor sabe quem é a ovelha dele e quem não é. O Senhor sabe quem ainda vai se tornar ovelha dele pela fé e quem não vai. E no dia final, Ele separará. Ele fará o julgamento quando sentar no seu trono glorioso, segundo Mateus 25. E Ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. O texto diz que Ele porá as ovelhas ao seu lado direito e os cabritos à esquerda. E Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Desde quando? Desde quando vocês se converteram? Não, desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem eram as ovelhas dele. Ele já as tinha escolhido, já as tinha comprado. Ei, salve em Cristo Jesus, cristão, você que confia em Jesus Cristo. Antes de você cometer o primeiro pecado da sua vida, Deus já tinha morrido para te resgatar da morte do inferno. A mensagem da eleição, ela não ofende, na verdade, ela é uma boa notícia, ela é graça, ela é nós reconhecermos que não havia nada em nós pelo qual Deus poderia olhar para nós e nos aceitar, mas então Ele faz isso gratuitamente, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é, misericordioso. E aí Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim, para o fogo do inferno, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O bom pastor conhece e chama cada um dos salvos pelo nome, mas os ímpios vão ouvir um dia do bom pastor: eu não vos conheço. Se você crê na obra de Jesus Cristo, você é conhecido dele.
Mas se você ainda não crê, o Evangelho te chama hoje a se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para a salvação. Senão no dia final você vai ouvir dele: eu não te conheço, você não faz parte das minhas ovelhas. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Terceiro, o bom pastor tem um único rebanho. Versículos 16 e 17. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz. E haverá quantos rebanhos? Um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Irmãos, a verdade é que nem todas as ovelhas de Jesus já estão no aprisco. Mas o Evangelho tem sido pregado em todo o mundo. E até a volta de Jesus, todas as ovelhas que lhe pertencem estarão dentro do aprisco. E elas ouvirão a voz do Senhor em algum momento, porque elas foram escolhidas pelo Senhor. Aqui, por enquanto, há muitas igrejas, muitas denominações, até muitas divisões. Mas quando Cristo se manifestar, diz Jesus, haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é esse? É o Paulo Eduardo? Não, é o sumo pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. Um só pastor e um só rebanho. Eu creio que esse fato deve nos levar a um esforço maior para nós vivermos em unidade no corpo de Cristo, como nós cantamos aqui hoje. Porque é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Uma só esperança. Nós precisamos andar unidos aqui, até o momento em que esteja claro, na manifestação de Cristo, um único pastor e um único rebanho. E nós possamos andar em unidade. E aqui eu chego no último ponto. O bom pastor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Versículos 26 ao 30. Olha o que Jesus vai dizer para os judeus. Vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus não disse, vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem. Ele diz, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. E aí ele diz, estas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E aí Jesus faz essas afirmações maravilhosas. Ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, o bom pastor é suficientemente poderoso para garantir a segurança da salvação a cada uma de suas ovelhas. E é por isso que Paulo vai dizer que ele está bem certo que Deus é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. Ninguém pode nos tirar, ninguém pode tirar as verdadeiras ovelhas de Deus das mãos dele. E aí fica algumas dúvidas, geralmente. E o que se faz da pessoa que abandonou a fé, que abandonou a caminhada? Segundo a Escritura, ela não foi salva. Ela não foi salva. 1 João 2, 19 e 20 vai dizer, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse, que não são dos nossos. Algumas pessoas criaram um espantalho, e atacam esse espantalho com força, dizendo, então se eu sou um escolhido de Deus, mesmo que eu desviar, eu vou permanecer até o fim. Eu vou ser salvo. Mesmo que eu largar a fé, viver no pecado, viver da minha forma, eu vou ser salvo mesmo assim. Não. Aquele que é o escolhido de Deus, ele vive como ovelha de Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele segue Deus. O salvo em Cristo Jesus, ele apresenta fruto que comprova a sua salvação.
E se uma pessoa se afasta, ela perdeu a salvação. Ela perdeu o quê? Em qual momento ela foi salva? Aqueles dias que ela frequentava a igreja, ela foi salva. Foi salva do quê? Se no final ela vai estar na condenação eterna. Irmãos, toda pessoa verdadeiramente salva em Cristo Jesus perseverará até o fim. Como diz uma frase famosa de uma mulher que ela disse: eu não posso escapar por meio dos dedos de Deus, porque eu sou um desses dedos. Eu não posso escapar pelos dedos de Cristo, porque eu sou um desses dedos. Eu faço parte do corpo de Cristo. Isso é uma boa notícia. Porque senão a gente vai viver de que forma? Quando a gente pecar, a gente vai começar: não, eu acho que tiraram meu nome do livro da vida. Agora eu vou fazer algumas coisas boas e vou viver um dia melhor para ver se Deus me coloca de novo. Isso é confiança em si mesmo. Isso é perdição. Isso é confiança na própria carne. Isso é tentativa de salvar a si mesmo. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele sabe que apesar dos seus pecados, Cristo aniquilou a sua dívida. Cristo cravou a sua dívida na cruz. E não há mais condenação. O problema é quando a pessoa diz que é salva em Cristo Jesus, mas ela não apresenta mudança de vida. Os anos passam e ela é a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, se vestindo da mesma forma, andando da mesma forma. Aí essa pessoa, provavelmente ela não é convertida, ela é uma convencida. Ela não entendeu nada. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele está seguro nas mãos de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que se dependesse de mim, eu já teria desistido. Eu passei por situações dentro de igrejas que eu digo para você: se dependesse de mim somente, eu já teria desistido desse negócio de igreja, desse negócio de rebanho, desse negócio de povo de Deus. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui pensam a mesma coisa. Que se dependesse de você, você não estaria aqui mais. Quantos momentos você teve vontade e você olhou e você falou: não, eu não vou mais continuar nesse negócio. Mas por que você está aqui? Entende uma coisa: é o bom pastor que pelo Espírito de Deus tem nos capacitado a perseverar todos os dias e nos acompanhado nessa jornada. E se não for o bom pastor, nos levando a pastos verdejantes, nos levando a águas tranquilas, nos fazendo caminhar pelo vale da sombra da morte, se não for Ele, a gente não vai, a gente morre, a gente permanece paralisado. É Ele que nos capacita. E é por isso que nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Sabe por quê? Porque quem crê no bom pastor, ele ganha 2 guarda-costas. A bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias. A bondade de Deus nos dando tudo aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus nos poupando de tudo que nós merecemos. É só por causa do bom pastor que nós podemos acreditar que haverá um novo amanhã. Não é por causa de nós, não é por causa das nossas qualidades. É porque Ele fez por nós em nosso lugar o que nós, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de fazer. Não é sobre ganhar o céu com as nossas forças, mas é sobre, confiando na obra de Cristo, ser carregado nos ombros da misericórdia de Deus até os portões do céu e receber uma vida a qual nós não merecemos um só centímetro dela. Ela nos é dada pela graça de Deus.